Boa noite a todos. É com grande alegria, grande satisfação que venho, no dia de hoje, realizar a palestra no Lar Espírita Luz e Amor. Bom, antes de iniciarmos, vamos fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações, as nossas mentes e façamos a conexão com a espiritualidade maior, fazendo a conexão com Jesus, pedindo a permissão de João de Deus para também nos conectarmos ao Lar Espírita Luz e Amor, através do amor, da luz, e assim lá estando neste momento, em pensamentos e em sentimentos, que nós possamos receber as energias renovadoras que vão nos tratar, que vão cuidar de nós, que vão nos melhorar como pessoas e espíritos que somos. Vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita e que as palavras que formos proferir durante a palestra possam ser como sementes que caiam em nossos corações, nos levando aprendizado, nos levando conhecimento e nos levando à missão de fazermos florescer no bem essas sementes de luz e de amor que vamos receber durante todo o decorrer da palestra. Agradecer também a oportunidade bendita de estar aqui realizando essa palestra, de todos vocês estarem assistindo neste momento e podendo conhecer um pouco mais dos exemplos e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradeço ao Pai por mais essa oportunidade e seja sempre conosco em todos os momentos, nos abençoando, nos protegendo e agora deixando que os nossos corações sejam terreno fértil para as sementes de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra de hoje. A palestra de hoje foi extraída de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, com a intuição de Emmanuel. O capítulo é o capítulo 35 e a passagem, o título dessa passagem é Semeadura. E sempre tem aquele parágrafo, que no início de cada texto, e hoje esse texto foi extraído do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 32. São palavras de Jesus que disse: Mas, tendo sido semeado, cresce. Embora que ele não mencione a palestra, o tema da parábola do semeador, a gente, quando se fala de semeadura, é isso que nós pensamos, né? E é razoável que a gente compreenda que todos os dias nós estamos exercitando essa semeadura, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja em todos os lugares que nós estejamos, nós estamos o quê? Exercitando a semeadura, porque essa semeadura ela é feita não pela semente física, mas pelas palavras, pelos exemplos, pelo nosso modo de agir e de pensar, né? Jesus, ele fazia a sua, sempre que ele falava, assim como nós podemos falar, e ele principalmente exemplificava em todos os momentos. E por que é difícil para nós, nos comportarmos como Jesus nos ensinou, nos exemplificou? Porque muitos de nós, ou todos nós, a gente
vive num mundo diferente e muitas vezes estamos subordinados às coisas desse mundo, aos regulamentos desse mundo, né? E isso faz com que muitas vezes tomemos determinadas atitudes, mesmo não sendo compatíveis com aquilo que nós pensamos. Então é sempre importante a gente examinar, né, a qualidade do que a gente está fazendo, da nossa contribuição pessoal nessa semeadura, né, independente das circunstâncias, né. Então, algo que é muito importante é que o bem, ele semeia a vida, e o mal, ele semeia o contrário, a morte, né, porque o movimento, né, quando nós falamos do primeiro, que é o bem que semeia a vida, nós vemos que é o movimento, o que que acontece? Quando a gente está fazendo o bem, nós estamos o quê? Fazendo com que gire o mecanismo, né, para da evolução, que para que possamos chegar o quê? No estado de divindade, se juntar aos nós, voltar à nossa pátria, né, em um nível melhor do que nós estamos aqui hoje. E o segundo, né, o que acontece? Nós estamos falando de estarmos estagnados. Nós sabemos pelo conhecimento, pelos estudos, né, da doutrina, que nós não regredimos, mas nós paramos. Então, quando nós viramos a chave para o mal, nós estamos o quê? Deixando de crescer, deixando de fazer rodar a roda da evolução em busca da divindade. Nós ficamos parados. É como se nós tivéssemos subindo uma escada e de repente deu uma parada. Algo nos fez parar, um mal-estar, alguma coisa, a gente parou ali naquela escada e estacionou. E isso muitas vezes, né, de todas as, nós vamos tendo encarnações, 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 e o que acontece? Se tornou um círculo vicioso. E nós não conseguimos, durante milênios, evoluir. Por quê? Porque a semeadura ficou condicionada ao quê? Aquilo que a gente, ao mal. Né? Então nós reencarnamos, às vezes com uma situação mais difícil, para que a dor, muitas vezes, nos faça refletir, nos dê oportunidades de melhorar, e vamos passando os dias, vão se passando os dias da nossa encarnação, e a gente não consegue resgatar aqueles débitos. E muitas vezes a gente tem débitos ainda maiores, mais escabrosos. Quando que ao contrário, não. Né? Quando a gente vem para a prática do bem, em cada encarnação, chegamos aqui melhores. Hoje, estando aqui encarnados, todos nós, né, nós somos a nossa melhor versão. Imagina se agora nós já nos consideramos um pouquinho melhores, imagina quando for a próxima encarnação. Só que nós temos que tomar o cuidado de fazer com que essas coisas, né, essa nossa melhora, essa nossa vontade de vencer, né, essa nossa vontade de fazer o bem, ela comece logo, né, porque nós estamos num mundo de expiação e provas, mas migrando em processo de evolução, né, de mudança para um mundo melhor do que esse, um mundo de regeneração. Né? Isso, a gente sabe que nós já estamos no caminho, e se continuarmos assim com o coração endurecido, continuarmos da maneira que estamos, né, vamos, muitas vezes não conseguiremos reencarnar neste mundo de regeneração, e sim continuaremos em outro mundo mais de expiação e provas. Né? E a gente vê como é difícil, né, as coisas que acontecem aqui. Então, se nós conseguirmos ir para um mundo um pouco melhor, com certeza seremos mais felizes, teremos uma condição de felicidade melhor, porque muitas coisas que se comprazem, o que nós espíritos muitas vezes por um erro, por alguma coisa assim, nós nos comprazemos, vamos dizer assim, né? No outro mundo isso não vai acontecer,
né? Se o outro ele está passando por uma dificuldade, nós temos a capacidade de ajudar, né? E quando eu falei no início, né, da parábola do semeador, é muito importante a gente falar disso, né? Por quê? Porque embora nós estejamos ouvindo palestras, trabalhando nas casas ou na religião que nós escolhemos, a denominação que nós escolhemos, independente dela qual seja, nós temos o que? A capacidade de ser o semeador. Na parábola, o semeador era Jesus. Aqui somos nós. Nós sempre vamos o que? Passar para as pessoas o que? As palavras e os exemplos. Só que, assim como na parábola que falava do terreno pedregoso, do arenoso, né, do terreno fértil, vai depender muito de como a pessoa, né, de como os nossos irmãos e irmãs vão receber isso que nós estamos falando. Porque não adianta eu querer impor algo para uma pessoa que não quer ou não está preparada para aquilo ainda. Né? Então, é muito importante saber que, por mais que às vezes nós falemos as coisas para as pessoas, tentamos ajudar, tentamos auxiliar através da prece, através dos trabalhos da casa, né? Através de, muitas vezes, de uma contribuição, seja ela financeira ou de alguma coisa material, como alimento. Muitas vezes a pessoa, ou as pessoas, ou aqueles irmãos que estejam numa condição um pouco pior do que a nossa, não vão aceitar, né? Porque existe dentro de nós o orgulho, existe muito dentro de nós a vaidade, o egoísmo. Então, tudo isso faz o quê? Que o nosso coração, né, que o terreno fértil que deveria receber a palavra, deveria receber o auxílio, deveria receber o bem, ele até recebe, mas as raízes daquilo que está sendo falado ou feito, ela o que não penetra no terreno fértil, fica na superfície. E aí o que acontece? As coisas do nosso dia a dia, né, elas acabam o que derrubando, né, fazendo com que aquele bem não crie raízes. E então a planta, né, a semente que nós colocamos, ou ela vai ser comida pelos pássaros, né, ou ela vai ser, não vai ter profundidade na terra, ela vai se queimar. Então não adianta a gente querer, né, falar para a pessoa que vai chover, né, se ela não vai levar o guarda-chuva. Você pode ter 100% de certeza de que vai chover e uh, a pessoa não levou um guarda-chuva e ela vai se molhar. Né? E isso acontece no nosso dia a dia. Quando nós estamos numa cabine de passe, exercitando o tratamento, muitas vezes você coloca as suas mãos a serviço da espiritualidade e é doado o melhor para cada um. Mas muitas vezes a própria energia do amor, do bem, ela bate e escorre. Por quê? Porque a pessoa não está preparada, ela não está aberta para receber aquilo. E isso, existem fatores que influenciam isso. As dores que a pessoa está atravessando, né? A própria, o acreditar, porque às vezes fala assim, eu já fiz tanta coisa e não resolveu meu problema, não vai ser uma pessoa que eu nem conheço que colocou a mão sobre a minha cabeça e está falando alguma coisa que vai mudar a minha vida, né? Mas para tudo que nós estamos fazendo, para tudo que nós estamos semeando, né, tem que haver a fé, tem que acreditar. Um lavrador, né, quando ele faz a sua plantação, ele acredita.
ele acredita que ele está fazendo, que está preparando a terra da maneira correta, está colocando a semente da maneira correta, está cobrindo a covinha onde está a semente, está regando, está adubando. E assim, conta também, é claro, com o tempo, né, com o clima, nem muito sol, nem muita chuva, né, para que aquela semente dê o quê? Frutos. Mas para isso é necessário acreditar. E além de acreditar, é necessário esperar o seu tempo, o tempo de cada um. Porque para uns, né, o tempo é agora, para outros é amanhã. Né? Então, veja como é interessante, né? Porque nós temos o quê? Aquela mania, aquele desejo, aquela coisa de plantar hoje e querer já colher no amanhã. Né? Só que a gente sabe, como eu acabei de falar, que existem processos para isso. E na vida toda é assim. Né? Quando nós, no próprio nascimento dos nossos filhos, como é que funciona? É colocada uma sementinha, e essa sementinha ela vai levar 9 meses para dar o fruto. Então, são 9 meses para dar o fruto. Né? Ela, não é que você colocou a sementinha masculina dentro da covinha feminina, né? Fez todo o processo, vem todo aquele processo da alimentação, da nutrição, do amor, do carinho, né? E depois de 9 meses vem o nosso filho ou a nossa filha, né? Então é a mesma coisa, e a natureza mostra isso, né? E para cada ser que habita a Terra tem um período de fecundação, de nascimento das suas crias, dos seus filhos, né? Por quê? Porque nada é igual. Por isso que eu falo, todos nós temos a capacidade de plantar, mas nem todos colheremos, né, se nos apressarmos em tomar as decisões que têm o seu tempo. Existem as estações do ano, né? Verão, né? Outono, inverno, a primavera, sempre todas essas estações. E elas, o que acontece? Elas são pré-definidas. Nem sempre, nem sempre acontecem da maneira que queremos. Às vezes faz mais calor, às vezes faz mais frio, mas elas sempre são respeitadas. E a natureza sabe disso. Né? O que nós temos que fazer é compreender da mesma maneira como que tudo é feito, né? E acreditar. Então é muito interessante, né, que em tudo isso, né, a gente tem o quê? Para que sejamos bons semeadores, temos que saber o que queremos também. Então, se eu vou plantar uma semente de maçã, eu vou colher o quê? Maçã. Porque eu não posso plantar uma semente de maçã e colher goiaba. Não posso plantar uma semente de laranja e colher abacaxi. Então, além de temos que saber como plantar, como semear, né, como proceder, né, durante o período necessário para esperar que ela comece a florescer e dê frutos, né, tem também de sabermos o que queremos. Então, como eu disse no início, nós temos duas opções: fazer o bem ou estar voltados para o mal, porque nós não somos maus. Nós muitas vezes desconhecemos aquilo, né? E como eu falei, às vezes nós temos regulamentos no mundo em que nós desconhecemos e às vezes nos equivocamos porque todo mundo faz assim. Mas se não é certo e todo mundo faz, né? Tá errado, né? O certo, mesmo que seja só você que esteja fazendo certo, é certo e pronto, né? Não é porque as pessoas acham que é certo, o que está errado que você também tem que concordar com isso. Então, meus amigos, eu acho muito interessante a gente poder exercer, né, essa nossa liberdade suprema de podermos plantar aquilo que queremos,
né? Porque essa é a única chave, né, capaz de abrir as portas sagradas para nós, né? Pois são portas que nos levam ao infinito, que nos levam para cima, que nos levam mais próximos do nosso Criador. Então, que nós possamos fazer as melhores escolhas. Plantemos o bem, né? Ofereçamos sempre o bem, para que estejamos fazendo com que essa roda, né, da nossa evolução se movimente e que nós, como pessoas melhores, como espíritos melhores, possamos fazer tudo de melhor para os outros, os nossos irmãos, assim como disse naquela passagem, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E para nós mesmos, né? Que convivemos numa sociedade, convivemos com amigos no trabalho e principalmente na família. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós e que a semeadura seja sempre boa e fértil para o bem. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, concluindo a nossa palestra de hoje, agradeço a Jesus por essa luz, por essa paz, por esse amor que foi passado durante a palestra e que nesse momento, ainda ligados à espiritualidade, ligados ao Mestre Jesus, na casa de João de Deus, nosso mentor querido, que nesse momento toda a espiritualidade amiga nos envolva, nos abrace, retirando tudo aquilo que não serve mais, que tire aquele espinho do nosso coração, a preocupação, a angústia, tudo aquilo que muitas vezes nos deixa triste, nos deixa chateado. E que ao mesmo tempo que essas energias de amor e de luz possam renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, preenchendo o nosso coração com amor, com paz e com esperança em momentos melhores. Agradecemos a Jesus por esse tratamento bendito, por esse passe dado por os irmãos espirituais em todos nós, nos trazendo calma, nos trazendo paz e nos fazendo acreditar que as sementes que hoje foram lançadas em nossos corações poderão frutificar com muito amor. Lembrando sempre que nós somos os responsáveis por nós mesmos. A espiritualidade ela nos auxilia, mas quem tem que fazer a mudança, quem tem que semear o amor e o bem somos nós. E Jesus transforme a todos nós em semeadores do bem. Agradecidos por mais essa oportunidade, que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.